Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Criando Asas. Hoje estamos com o Dr. Alex Rocha, neuropsicólogo, neurocientista. Dr. Alex, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente estar aqui conversando, né? E podendo levar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas. Eu digo que o conhecimento é libertador. É ele que nos salva. Vou começar te provocando, pode? Pode? A gente fez um bate-papo rapidinho antes aqui, e a gente falou um pouco sobre burnout, né? O que está levando essas pessoas, né, tão jovens, empreendedores, e você falou para a gente que tinha muito mais a área que tinha um estresse grande de trabalho, mas a gente viu que o burnout hoje em dia está extensivo a quase todas as profissões. O que está levando as pessoas a isso? Eu acho que ela está indo além das profissões. A gente está pegando estudantes vivendo sintomas de burnout. Uma das coisas a gente via antigamente, né? No meu tempo de início de faculdade, há 20 anos atrás, a gente já falava desses sintomas, mas para médicos, bombeiros, professores, né? Pessoas que estavam ali numa linha de atenção o tempo todo, né? Por quê? Porque é uma doença que ela está vindo, um transtorno vindo muito ligado à nossa conexão com o outro. Aquela coisa de você estar em alerta o tempo todo. Um professor com 30 alunos dentro de sala de aula, ele tem que estar dando a matéria, mas o tempo todo ele tem que estar em alerta do que está acontecendo. Um bombeiro que ele entra para fazer a função dele, mas ele não sabe o que vem por trás daquilo, um médico que está, um enfermeiro numa emergência médica, a gente pode saber de tudo, mas a gente não sabe o que está vindo por ali. Então, eram essas áreas que deixavam a nossa amígdala, né? O que é a amígdala? Não é a amígdala da garganta, é um grãozinho, parecendo um grãozinho de feijão, que a gente tem no centro do cérebro, né? Se a gente cortar o cérebro no meio, a gente vai ver que ele fica aqui, ó, vamos colocar que o cérebro seria mais ou menos nesse formato aqui. Ela está aqui. É a coisa mais pequenininha, mas é o que mais tem trago doenças para a gente, porque ela está ligado ao nosso sistema de luta e fuga. Né? Quando vem um alerta, vem um assalto, a gente tem que fazer o quê? Opa, parar, vamos dar, a gente vai correr, vai parar. Né? Então, a função dela é isso. E aí ela acende. O problema é que a gente está mantendo essa amígdala acesa o tempo todo. Então, esse profissional, que era o profissional lá de 20 anos atrás, ele vivia em alerta o tempo todo. E isso levava ele a quê? A um desgaste emocional muito grande. Traumas, né? Que a gente fala um pouquinho mais à frente. Então, isso fazia com que ele, aos poucos, ia perdendo o brilho do que ele amava fazer, o trabalho dele. O primeiro sinal do transtorno do burnout é a gente perder o brilho pelo aquilo que a gente mais gosta de fazer. Então, isso é uma característica. Hoje, a gente percebe que não é mais um transtorno gerado por esses profissionais. Todos nós podemos estar fazendo. Todos nós estamos o tempo todo conectados com muitas coisas, né? É o profissional do banco, quem trabalha com sistemas de informação o tempo todo, é o adolescente. O que eu tenho pego, que se a gente olhar e pensar, a gente vai falar assim, não, o adolescente não pode ter isso, porque isso é uma doença do trabalhador. Mas se você parar e pegar o ritmo e a competitividade que as nossas crianças estão hoje, você, desde pequeno, tem que escolher a escola que você vai colocar o seu filho para alfabetizar, se ela vai ter uma conexão já com o Enem. A gente era de um tempo que a escola, sabe, tinha aquelas matérias de educação moral e cívica, que era a gente aprender, às vezes, a cozinhar, dividir, compartilhar. Hoje, a gente, dentro da escola, o professor está o tempo todo falando, vamos lá que seu concorrente está... Nota 1000 no Enem, nota 1000 no Enem. Exatamente. Enquanto você está aí parado, seu concorrente está lá estudando. Quer dizer, o seu colega do lado, se ele for escolher medicina, ele já passa a ser o seu concorrente.
Você já não quer mais, ele Seu- está você disputando a seu mesma vaga amigo que você. de classe, você já não quer Onde mais estudar eu junto. fui diretor de escola por muito tempo, então eu tentava uma vez por mês pegar as turmas do 6º ano, depois no mês seguinte, levar para um sítio e trabalhar a socialização, a partilha. Isso é assustador hoje, porque é o tempo todo competindo. Então, assim, o aluno que vai para o Enem domingo, ele sabe que está fazendo uma maratona, onde nós trabalhamos o quê? Relaxa, tudo que você teve que estudar, você já estudou. Então, você vai... Imagina um aluno que, de repente, estudou o tempo todo, chegou lá nessa aula de sábado e entra alguma informação de algo que ele não estudou. Ele entra num sistema de alerta tão grande que isso pode estragar tudo que ele já estudou. Porque ele entra num sistema de luta e fuga. Então, quando a gente fala desse burnout, eu acho que a gente está muito mais além do que profissionais. Eu acho que a gente está pegando crianças e adolescentes vivendo nesse mundo de alerta o tempo todo. Acho que o adolescente, né? Criança nem tanto, mas o adolescente e um jovem iniciando a vida, a gente já vê isso porque você já parou para pensar que hoje a gente utiliza muito do jovem e o quanto eu tenho percebido isso no consultório, o jovem que está no melhor momento da vida dele, aos 30 anos, ele está caindo doente. Porque ele já deu o máximo que ele pôde para chegar ali. A gente vem de uma geração que a gente ia crescendo gradativamente para construir. Eu, aos 40, eu falava, nossa, é a fase que eu cheguei ao a minha formação, eu já estou conseguindo adquirir minha casa, minha vida. Hoje, o tempo faz com que a gente tenha que correr o tempo todo. A gente, quando é adolescente, que acaba o ensino médio, qual a profissão que você quer? Quando você entra na faculdade, cadê o estágio que você está? Quando você sai da faculdade, e agora? Vai casar? Sabe? É um tempo corrido. É um rolo compressor, na verdade. É um rolo compressor que está fazendo com que a gente está se perdendo da gente mesmo. Então, por isso que a saúde mental ela está mais valorizada agora. Ela deveria ser valorizada o tempo todo. Eu, no dia que conheci vocês, que foram lá na minha festa, e aí eu gravei convidando para as pessoas virem aqui, né, e falar um pouco sobre isso, essa conexão, a vida inteira, o cérebro teve conectado com o nosso corpo físico. O problema é que a gente nunca falou sobre ele. Por que a saúde mental é tão falada agora? Ela sempre existiu. Só que as doenças estão muito maiores com o mundo atualizado que a gente está. Se você perceber, a gente está perdendo conexões com o porteiro, no elevador. Quando eu falo, você sair de casa para ir no mercado, você tem que dar bom dia para alguém. Você tem que, querendo ou não, se movimentar para sorrir para alguém dentro de um elevador. Hoje a gente recebe a comida dentro de casa. A pessoa que trabalha em home office, o que ele está fazendo da vida dele? Ele vive fechado numa sala, ele se alimenta naquele mesmo lugar, ele faz tudo ali. Então falta vitamina D, falta conexões com as pessoas. Então as suas habilidades sociais estão indo por água abaixo. Você acha que, então, as relações sociais dentro do trabalho são fundamentais para que tenha uma saúde mental melhor? Segundo essa linha de pensamento que você colocou agora? Sim. Tanto é que grandes empresas, elas já vinham antes da pandemia, empresas internacionais se preocupando da gente tirar um tempo. Tanto é que algumas empresas elas criavam ambientes para que de tempo em tempo esses funcionários fossem para esses ambientes para fazer um relaxamento, um trabalho de respiração, se conectar com ele. Com o boom após pandemia, que fez a gente descobrir, principalmente para os empresários, que os gastos ficaram menores, banco. A gente hoje, para ir a um banco, só se for uma coisa muito grave. Primeiro que a gente tem assinatura digital agora. Eu não conheço a minha gerente. Eu não sei quem ela é. Porque cada vez... E para o empresário, isso também é muito bom. Porque
o funcionário está lá na casa dele. Então, diminui custo de passagem, alimentação. A gente está aqui, tem um ar-condicionado funcionando, é luz, é muitas coisas que faz a gente estar aqui juntos, nesse momento conectados. Mas a gente poderia também estar fazendo em forma de live, onde você estaria na sua casa, você na sua, eu na minha. Então, assim, as despesas diminuíram muito, mas as conexões humanas também diminuíram muito. Então, grandes empresas já tinham esse cuidado. Hoje, as empresas estão com esse cuidado, sim, mas eu, pelo menos, atendo algumas pessoas que estão em grandes empresas que têm esse cuidado de estar pagando para que esse funcionário, mesmo de casa, esteja cuidando da sua saúde mental. Por quê? Porque os problemas que a gente tinha anteriormente são diferentes agora. Estão ligados às relações sociais. E também acho que assim, né, falando do nosso lado feminino, antes as mulheres, elas cuidavam dos filhos. Agora a mulher tem que cuidar do filho, muitas vezes é ela que leva financeiramente a família toda. Então, realmente é uma exaustão mental no trabalho. Você chega em casa, você tem que resolver as coisas dos seus filhos. E na nossa empresa, nós temos mais de 150 colaboradoras, mais de 3.000 clientes, mulheres que levam realmente as suas famílias. Qual dica que você dá, doutor, para essas mulheres? Porque essa vida é real, né? Não vai, realmente vai precisar levar essas, né, todas essas bandejinhas ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer no dia a dia, de uma forma prática, para tentar amenizar essa exaustão? O gancho que você deu tem muita ligação com o que a gente começou a falar do burnout. Muitas mulheres, donas de casa, não estou nem colocando a que está saindo de casa. Elas estão entrando nessa exaustão, porque elas têm que dar conta da casa, elas têm que dar conta do filho. E agora, né, a mulher que precisa, às vezes, sustentar essa casa. Então, o índice de mulheres adoecendo está muito maior. Que a gente colocava que a mulher sempre foi um objeto frágil, mas a mulher não é frágil. Tanto é que tem um ditado que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Hoje eu falo que atrás de um homem existe uma mulher na frente para conduzir ele. Entendeu? Eu nem coloco do lado. Eu valorizo muito isso. Uma mulher, principalmente as empreendedoras, as pessoas que estão ali conectadas com vocês. Eu acho que a empresa de vocês tem muito colaboradoras mulheres, né? Então, assim... 98%. Exatamente. O que a gente pode colocar? O skincare, principalmente, esse skincare que a gente tem tanto falado, mas eu acho que a gente, antes de fazer o skincare da pele, é a gente fazer o skincare da nossa saúde mental. Antes dela começar o dia dela, ela se conectar com ela, sabe? Ela, enquanto está ali, passando, de repente, uma maquiagem para estar saindo de casa, para ver um cliente, para levar até esse filho na escola, ela está, o que eu quero para mim hoje? Sabe, tirar um tempo para ela. Às vezes, durante a semana, a gente tem uma vida muito corrida. E aí, o que acontece com a vaidade da mulher? O fim de semana ela tem que dar conta da casa, mas ela não pode deixar de ir ali fazer a unha dela, que é um momento que ela relaxa. Mas, nesse momento, ela, de repente, está se conectando com a respiração dela. Você já parou para pensar que a gente não para nem para sentir a nossa respiração? O nosso coração batendo? Então, uma dica muito importante. Está indo para o trabalho, ou dirigindo, ou no transporte público, você fazer uma respiração diafragmática. Vocês não têm noção o quanto é curador isso, tá? Às vezes, a gente que já trabalhou em emergência de hospital, você vê que é o famoso PT que a gente fala, né? Que são as doenças neurodivergentes, né? As pessoas chegam retraídas, as pessoas é como se estivesse tendo uma isquemia e, na verdade, ela está com o corpo dela, a amígdala, alertando que ela está tendo uma tensão tão forte que os músculos retraíram. E isso faz com que ela ajuste pensamentos
na conexão cerebral dela de que ela está infartando. Então, aquela ansiedade que já estava grande, que estava já trazendo ela a esse movimento, piora mais ainda porque ela começa a associar que ela está tendo um infarto, alguma coisa. Então, esse paciente chega num pronto-socorro com a sensação de que está tendo alguma coisa, né? Um infarto, alguma coisa. E a gente já faz logo os primeiros socorros e identifica que não tem nada, que aquilo ali é uma ansiedade aguda. Então, primeiramente, a gente faz uma medicação para relaxar esse corpo e muitas vezes a gente entra para trabalhar justamente o que está acontecendo na sua vida. E às vezes num simples fala, naquele boxezinho com cheio de apito, e você vai dando atenção para essa pessoa, levando a ela a se conectar com o corpo, vamos fazer uma respiração, ela vai relaxando esse corpo. Então, assim, a respiração é uma forma da gente levar oxigênio para o cérebro. Então, assim, vocês já viram criança pequena, né? Você disse que tem filhos, quando eles começavam a chorar, ou choram ainda pequenininho, e fica... E aí parece que perde o choro, né? Perdeu o choro, aquela coisa. Por quê? Porque com essa reação que ele está tendo, ele não está jogando oxigênio para o cérebro. Então dá essa parada. O mesmo acontece com o adulto, quando ele tem essa crise de ansiedade aguda que faz ele enrijecer todo, né? E aí, o que a gente faz? Se a gente trabalha a respiração e dá água para essa pessoa, a gente está hidratando esse cérebro e a gente está oxigenando esse cérebro. Então, voltando lá no skincare da saúde mental, o primeiro ponto é se a gente fizer uma respiração diafragmática. 10 minutinhos, sabe? 5 minutinhos, você dirigindo mesmo. Segura esse ar, solta em 5 e volta de novo. Então, ó. Eu falo para a criancinha que não consegue entender, mas o adulto também vai entender melhor assim, é a gente puxar esse ar como se a gente tivesse com um canudinho no nariz puxando um refrigerante, uma coisa. Segura e agora a gente vai assoprar a velinha. Mas a gente, no início, quando está tão ansioso, a gente faz assim, ó. Não vai estar adiantando. Você tem que puxar. E quando você está puxando, você está sentindo o seu coração batendo, sabe? Segurou e vai soltando lentamente. Você vai sentir. É porque, na verdade, a gente fala muito de meditação hoje em dia. E a Que gente é a meditação. quer meditar, mas antes de saber respirar, né? Exatamente. A gente não sabe nem respirar e quer fazer a meditação. Então, essa é a verdade. É muito importante, esse é o primeiro ponto. Porque nem todo mundo tem condições de estar numa terapia para se autoconhecer. Então, um podcast hoje, você levar essa oportunidade, a gente está abrindo conexões para as pessoas. Nossa, isso que está sendo falado já aconteceu comigo, né? Mas a melhor forma para a gente controlar esse skincare mental, primeiro pilar, alimentação. Essa pessoa que sai de casa, às vezes, ela está tendo tempo para comer. Isso é o primeiro sinal para a gente estar vendo uma saúde mental boa. Alimentação de qualidade e qualidade na hora de comer. O nosso cérebro leva 20 minutos para registrar a primeira garfada que a gente coloca na boca. Às vezes, em 20 minutos, você está comendo, dando uma madeira para um filho, ou você já está respondendo uma mensagem no celular ou no computador. Então, o seu cérebro não está se conectando com isso, né? Então, isso é uma qualidade. Então, é o primeiro pilar para um controle do estresse. E a gente não está falando em medicação. Segundo, exercício físico. O que essa mulher, esse empreendedor, essa dona de casa, esse chefe de família ou chefa de família está fazendo pela vida dela? Ela tira um tempo para ela malhar ou fazer uma caminhada? É legal falar sobre isso, né? Porque assim, a pessoa pode falar, mas eu não tenho condições financeiras de pagar uma academia. Mas vai caminhar. Ou em casa, na sala, pôr uma aula no YouTube, fazer 30 minutos, né? Trazer para sua realidade, adaptar. Você vai adaptar. Às vezes, eu já escutei isso também, sabe? Assim, mas isso que você está falando foge das minhas condições. Um lazer com meu filho. Gente,
Nós que somos, pelo menos nós, somos muito contemplados aqui no Rio de Janeiro. A gente tem praia, a gente tem praça pública, né? E poder levar... Eu sou do tempo que eu ia para a Quinta da Boa Vista. Escorregar de papelão. Escorregar de papelão, sabe? Então, assim, eu tenho feito... O dia que você esteve lá comigo para a gente conversar, você viu um adolescente. 15 dias atrás, ele tinha ido à Quinta da Boa Vista para conhecer, para já exatamente brincar com aquilo que os pais brincavam. Então, a gente não precisa de muito. Só que todo mundo associa. Uma diversão está ligada a dinheiro. Não, a gente pode fazer um sanduíche natural, sabe? Eu me amarro, sabe? Eu moro num condomínio que ele tem muita área verde. E eu tenho percebido o quanto tem tido festas em forma de... Piquenique. Levar essa criança para se desconectar. Aí a gente entra na casa de festa, é o quê? É game, é o brinquedo eletrônico som de não sei o quê, é o som alto. É verdade. Cadê a conexão com a natureza? É verdade. Então, assim, a gente... Não é que a gente tenha que largar as redes sociais, a conexão. Isso tudo aqui está ligado com muita informatização. E é muito importante o quanto a gente ajuda pessoas por aqui. Mas a gente não pode desvalorizar essas essências. A minha avó morreu com quase 100 anos. Eu não sei se a gente vai ter idade para viver. Tempo. Idade talvez Tempo. tenha. Você estava falando dos princípios, né? Que eu acho que é muito importante, como você tocou nesse ponto. Eu só falei 2. Só falou 2, exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, alimentação, né? Isso. O segundo, exercício físico. Que não precisa só estar dentro de uma academia. Exatamente. Eu acho que a caminhada, você bateu na caminhada... Caminhada, uma abdominal, coisas... É pegar ali no YouTube que a gente fica escutando um monte de besteira que às vezes não é necessária. A gente pegar algumas dicas que a gente pode fazer com o nosso próprio corpo, como movimento. Perfeito. Agora, vamos lá. Mais um. Terapia cognitiva comportamental. Lógico que tem pessoas que não têm condições de estar numa terapia. Mas hoje, com os podcasts, a gente tem ali dicas importantes de autoconhecimento. O que a gente está fazendo aqui, nessa bate-papo, é despertar coisas que a gente pode também estar fazendo, né? Eu tive num congresso do cérebro agora e a gente... alguns profissionais da área de saúde mental muito preocupados com a IA. Inteligência artificial. Eles vão tirar o nosso lugar. A gente quer saber de uma coisa, é só jogar ali. Primeiro que a gente tem que pensar que ela nos ajuda muito e pode ajudar essas pessoas. O que a gente precisa é filtrar essas informações. A IA vai trazer muitas informações para a gente. Entretanto, ela não tem a empatia do acolhimento que um terapeuta tem. Então, isso é o primeiro ponto. Ela é fria. Ela é fria. Então, ali a gente vai ter informações que vão poder nos ajudar. Mas ela não tem isso. Então, você é contra ou a favor? Eu sou a favor a tudo que vai ajudar o outro. Então, a gente não precisa ser radical em tudo. O problema é que a gente ou é de direita ou é de esquerda, ou a gente é A ou é B, e a gente precisa ter esse equilíbrio na vida. A gente precisa do trabalho, mas a gente precisa também de um repouso. Então, aquela pessoa que está trabalhando demais, a gente tem que entender o que está acontecendo com ela. Então, a IA pode nos dar dica de formas, quantas horas você está trabalhando por dia, um teste rápido para você entender um pouco de você. Mas essa conexão que o psicólogo tem, que o psiquiatra tem, que o neuropsiquiatra tem, ou o neurocientista tem, a IA não vai tirar. Então, eu acho que ela é mais um recurso terapêutico para nos ajudar. É uma das técnicas. A gente não se fecha nisso. É a mesma coisa quando eu falo sobre testes psicológicos. Eu não posso pegar uma pessoa somente entregando um teste de perguntas e respostas. Ali vão me dar dicas e caminhos para eu entender como que está a sua personalidade. E aí, dali, eu pergunto algumas coisas a mais, mas eu não me fecho somente num teste de personalidade. Então, eu acho que a IA nos ajuda muito. Então, para essa pessoa que não vai ter condições de estar numa terapia, ela tem que ter o discernimento, que é onde a gente tem muitos problemas
não só na saúde mental, na saúde física. E aí a gente pode pegar essas pessoas que escutam a canetinha mágica para emagrecer e vai lá e pá. Por isso que a gente está tendo restrições, porque está tendo problemas. O problema não está na canetinha, o problema está na forma como a gente utiliza. Sabe? O chazinho mágico que ajudou a prima tal, ela tinha condições de fazer aquilo. O sistema gástrico dela respondia bem para aquilo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o chazinho terapêutico, porque tudo em excesso é complicado, como a própria medicação. Ela tem o seu valor, mas quando a gente usa em excesso, a gente perde esse valor. Então, a mesma coisa é uma IA. A gente pode utilizar a inteligência artificial, mas a gente ter essa consideração, né, esse ponderamento. E outra dica importante para os colaboradores de vocês, a gente tem os SPA, Serviço de Psicologia Aplicada das universidades, tanto públicas quanto particulares. A gente precisa dessas pessoas lá. O valor são simbólicos. Nas universidades federais, às vezes nem tem esse simbólico. Na particular, às vezes tem uma coisa simbólica. Essa sessão vai ser a R$ 20. Na PUC Rio, a própria Estácio, sabe? Nossa, são universidades. Faz, Veiga de Almeida. A pessoa entra no site procura ou vai lá no site saber aonde tem aquela unidade, porque nem todas as unidades vão ter terapias, tá? Tem psicologia. Mas aonde tem psicologia, vai ter um serviço aplicado de psicologia. E aí, essa pessoa que não tem acesso, eu não vou ter condições de pagar, porque vai mexer no meu orçamento, entra ali, muitas vezes vai ficar numa filinha de 1 mês, 2 meses, mas às vezes o plano de saúde, a gente vai marcar um exame, a gente leva 2 meses. Então, isso é pouco falado, mas é uma coisa que nos ajuda muito. Eu já fui supervisor, eu já fui professor e eu também já fui aluno. E às vezes eu ficava ali ansioso, querendo ter uma pessoa. Venha alguém. Venha porque eu preciso. E aí, olha, é um trabalho muito melhor, porque a gente tem as supervisões. Sabe? Você vai trazer o caso para a supervisão, então vai ter o seu professor ali, o orientador, vai ter os seus colegas que vão também compartilhar aquele caso, e você na sessão seguinte vai poder ajudar. Então, assim, existem coisas que às vezes a gente não sabe. E aí a gente só reclama, o fulano tem condições de estar numa terapia. Mas a gente tem esses serviços. Pessoas que estão com dificuldade ou com medo. Eu acho que famílias que estão vendo, eu estou com medo, meu filho está falando em suicídio. A gente tem o programa de seguro à vida, sabe? Que são 0800, com pessoas que estão ali para ajudar, acolher naquele momento. Então, assim, suporte a gente tem. Às vezes falta um pouco de conhecimento. E iniciativa também, é muito né? importante, né, para nós empreendedores, porque a gente está tendo muitos casos na empresa. Sempre está tendo algum colaborador, alguma colaboradora. Meu filho tá com suspeita de uma síndrome, autismo, TOD. Sempre está tendo e a gente precisa sempre estar se atualizando. Então, essa dica... Sim, foi essencial. SPA, né? Eu vou ter... SPA. E uma coisa muito importante, gente, é que, assim, são lugares que têm outras conexões com outras. Com a odontologia, com a Veiga de Almeida, se eu não me engano, aqui no Rio, o Hospital da Veiga está ali no Maracanã, na Tijuca, porque a Veiga principal é ali na Tijuca. A gente tem até aqui na Barra. E eu não sei se aqui na Barra a gente tem esse suporte, mas eu sei que a gente tem um hospital específico. Então, se você passa pelo terapeuta, eu, pelo menos, sou um profissional que olha o meu paciente holisticamente, corpo e mente. Eu não consigo ver esse meu paciente. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou olhando o nariz. Sabe? É a mesma coisa paciente que reclama comigo. Não estou conseguindo dormir. Eu acordo muitas vezes. Nem sempre é remédio, gente. Às vezes você olha, você vê um desvio de septo. Não é minha área. Mas isso pode ser um dos agravantes que você não está conseguindo fazer uma boa respiração ao dormir, está fazendo a apneia do sono e, por isso, está afetando você. Então, não adianta só tomar o remédio. Você tem que entender, sabe? Então, quando eu vejo um paciente que está, sabe, nossa, tem um desviozinho aqui, eu não entendo, mas eu falo assim,
Você já pensou em fazer uma polissonografia, procurar um otorrino, porque ele pode te ajudar a melhorar a sua respiração? Às vezes, o simples fato da gente fazer, e eu posso colocar como pessoa que já passou por isso. Há 4 anos atrás eu fiz uma cirurgia imensa, porque a gente coloca que a apneia do sono são para as pessoas obesas, que têm uma dificuldade com peso, mas eu sempre fui magrinho e eu estava fazendo apneias graves, que a apneia é justamente a gente parar de respirar enquanto a gente dorme. Então eu fiz cirurgia para isso, eu melhorei, e é tão interessante que quando você faz essa parte do desvio de septo, parece assim que você passou a respirar e você nunca respirou. E como que a gente convive com isso a vida inteira, sabe? Então eu passei a dormir melhor, eu passei a ter um desempenho melhor com as minhas atividades físicas, a minha memória melhorou muito. Então a gente se conecta muito que o meu problema é só no estresse. Um paciente que está 3, 4 dias sem dormir, ele entra em fadiga crônica. Eu acho muito perigoso que a gente vê na internet, né? Pessoas que a gente admira muito. Por exemplo, já escutei o Leandro Carnal falar que ele dorme 4 horas por noite. E a gente quer se comparar às vezes, né? Fala assim, nossa, se ele dorme essa quantidade, pra eu chegar nesse resultado, eu também preciso conseguir fazer isso. Só que ele consegue, o corpo dele é o fisiológico dele. Eu não consigo. Eu preciso de 8 horas, senão eu fico com dor de cabeça. Então, essas fórmulas prontas também são perigosas, né? Quando eu fui diretor, né, de escola, eu posso colocar aí em 2012, mais ou menos, saiu uma pesquisa, e eu sempre fui apaixonado pelo cérebro, mostrando que o desempenho acadêmico de uma criança e de um adolescente varia muito com o seu tempo. Então, quando eu não sei a idade dos seus filhinhos, mas, por exemplo, quando muito pequenos, a gente tem a possibilidade de escolher dele estudar à tarde ou ele estudar de manhã. Mas chega um momento, que é o Fundamental 2, o ensino médio, você acaba tendo que estudar de manhã e às vezes vai até a noite hoje. Um aluno que está aí no 3º ano, 2º ano, às vezes ele passa de segunda a sexta, de 7 da manhã a 6 da tarde dentro de uma escola. Lógico que desgasta. Como que tá as habilidades sociais dele, né? Então, assim, essas crianças, na pesquisa, foi comprovado que o desempenho cerebral delas para o conhecimento variava muito. Então, tem gente que começa muito bem o dia após as 10 da manhã. Tem outros que a parte da tarde dela, nossa, o quanto ela desenvolvia bem. Você aplicar a prova de manhã nela e aplicar a mesma prova à tarde. Sabe? Então, são coisas que, lógico, a gente tem uma estrutura, a gente não tem como, eu acho que no sistema educacional, realmente mudar. Mas a gente tem a percepção de entender aquele aluno, aquela criança. A mesma coisa você, né? Você precisa, se você não dorme essas 8 horas, 9 horas de sono sua, o seu desempenho não é tão bom. Então, às vezes, você começar o seu dia 10 horas da manhã, o seu desempenho é extremamente produtivo e você acaba 5 horas tendo toda uma produtividade muito melhor, igual a quem começou às 7. Não, o Fábio... o Fábio não dorme. Eu acordo às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã... E ela sabe disso. Tem vezes que eu mando mensagem para ela às 6h30 da manhã com pesquisas enormes já prontas, que eu sentei no computador, comecei a produzir, mas quando dá 4 horas da tarde, eu começo a descer. Entendeu? Eu começo a me sentir mais cansado e tal. Mas cai, lá, dormo umas 10h30, 11. Agora eu tenho dormido um pouquinho mais tarde, mais 11h30. Mas eu durmo lá às 5 horas, 6 horas para mim tá ótimo. Mas aí o que acontece? A sua produção, se você perceber, o seu cérebro precisa desse silêncio para de repente você ficar mais produtivo. Sim. Eu, pelo menos, no meu tempo, né, eu sou TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando eu estudava muito, que eu precisava estudar muito, eu muitas vezes, no nosso tempo, né, 20 anos atrás, muitas vezes eu saía de casa e ia ou para casa de algum amigo que estudava comigo e que veio de outra cidade, então o apartamento era silencioso, eu ficava lá, ou eu ia para a biblioteca. Porque
porque eu precisava desse silêncio. Eu sempre me conectei muito mais no estudo, na parte da noite, do que eu sentar de 7 a meio-dia. Agora, eu também preciso do meu sono, porque é na hora do sono que a gente, né, o nosso cérebro vai estar ali trabalhando para nos reconectar de novo para o dia seguinte. Agora, Né? me faz uma pergunta aqui. Por que tanta gente inteligente que eu olho assim procrastina? As pessoas com um cérebro realmente que você vê que tem um cérebro genial, que tem... Mas eu vejo... Porque essa pergunta é muito por conta dos meus meninos. A gente tá falando... Eu tenho os dois, são 3, mas 2 deles moram comigo, moram no Brasil, um mora fora. O meu mais velho está com 17 agora. Desculpa, vou fazer uma análise com ele aqui. Está com 17 agora, inteligentíssimo. Inteligentíssimo, não é porque meu filho, mas ele é inteligentíssimo. E ele procrastina. E eu falo, cara, vamos, vai. E, obviamente, eu não sou um cara que cobro muito em relação a estudos, porque eu acabei não me formando, né? Eu fui para outro caminho. Então, não dou aquele exemplo. Ele tá com 17 anos, vai fazer nem esse ano. E aí, hoje, antes de vir para cá, eu falei, cara, aí onde você tá não vai mudar muita coisa da tua vida. Entendeu? E, né, o jeito de falar, eu fico, por que um cara tão inteligente quanto ele procrastina? Eu fiquei com essa questão. Muito bacana o que você trouxe. Em primeiro lugar, parabéns, porque a gente vem de uma cultura, pelo menos a gente aqui, né, de uma cultura de que sem estudo a gente não vai a lugar nenhum. Eu acho que o estudo é libertador. Mas a gente também percebe que, hoje eu percebo, que existem muitas pessoas com muitos talentos e que não passaram por uma academia, não desvalorizando isso. Eu acho que é importante. O conhecimento é libertador. Mas não vai dizer que você vai ser pior ou menor. A gente vê dentro, principalmente no Brasil, pessoas que tiveram acesso ao estudo e não conseguiram se desenvolver profissionalmente. Né? E existem pessoas como você, um empresário, e não finalizou, mas tem um conhecimento de vida, tem um hiperfoco. No seu tempo, possivelmente seus pais, de repente, não falaram com você, mas ficavam angustiados de ver assim, cara, ele não se desenvolve, sabe o que vai ser da vida dele? E, às vezes, colocando você numa caixinha ou rotulando que você era procrastinador, que você queria só surfar ou que você não queria nada com a vida. Voar, né? E a sua mente sempre foi uma mente muito criativa. E, por isso, você se tornou a pessoa que você se tornou hoje. Um empresário dentro da sua área. Voltando um pouquinho. Procrastinação, a gente tem que ver várias coisas que podem estar ligadas. Eu posso ter uma procrastinação em um momento da minha vida. E isso pode ser sinais de várias coisas que podem estar acontecendo. Né? Um trauma, pode ser uma perda, um momento de luto que eu estou vivendo. Mas tem uma coisa muito bacana quando a gente fala na palavra procrastinação, principalmente para mim, que sou TDAH. Eu venho de um tempo que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não era reconhecido. Então, era colocado todo mundo numa caixinha de preguiçoso, não vai ser nada, é vagabundo, não gosta de estudar, não vamos investir nele, ele é burro. Né? Sendo que eu não posso dizer que seu filho é um neuroatípico. Tá? Mas... É genético? Pode ser. Porque eu ou sou. Pode ser traumático também. Tá. Só porque... Hoje, assim, a gente fala muito da genética para o TDAH. Realmente, assim, um pai TDAH, uma mãe TDAH, naturalmente, seus filhos podem vir puxando a você. Um deles, todos eles, mas nem sempre tudo está ligado a isso. Entendi. Hoje a gente tem pesquisas mostrando que traumas também podem levar a gente se desconectar de certas coisas e se conectar com outras. Então, assim, o desenvolvimento de um cérebro infantil é muito importante. E isso,
principalmente para as mães que estão escutando a gente aqui agora, às vezes um ambiente tóxico, um ambiente onde essa mãe precisa sair muito cedo de casa para trabalhar, para dar o melhor para o seu filho, uma educação melhor, uma vida melhor, às vezes faz a gente ter ausências em algumas coisas, buracos afetivos que levam a gente a ser adolescentes com alguns traumas, adultos com alguns traumas, algumas daquelas relações de codependências que a gente vê hoje, que as pessoas só conseguem ser elas através de outras pessoas. Então, tem tido características muito mostrando em pesquisas esse lado de TDAH vindo desenvolvido também por essas ausências e traumas que passam. Tanto é que, logo quando a gente estudava, hoje a gente percebe que a genética colabora muito. Principalmente assim, eu ter um pai e uma mãe TDAH, numa agitação e numa coisa, a gente vive em comportamentos. Então a gente segue o espelho dos nossos pais. Então, naturalmente, a gente tem isso. Então, a genética colabora muito, mas tem essa questão de trauma, tá? Mas, principalmente, essa procrastinação pode ser, que não quer dizer que ele tem tudo, cara, e ele não desenvolve, ele não vai, Alex. No meu tempo, eu tive lá minhas dificuldades. Quem sou eu para ser exemplo para ele? Eu não concluí os meus estudos. Mas se a gente parar para pensar, isso pode estar característico a algum padrão neuroatípico dele. Porque, assim, quando a gente... E por muito tempo a gente via, por que ele não consegue estudar e quando a gente dá o videogame... Eu sou do tempo do videogame, né? Do videogame, ele fica ali no hiperfoco. Porque o TDAH ou o neurodivergente, que aí abre muito mais TDAH, TEA, né? A gente tem muito hiperfoco. E por muito tempo a gente era desvalorizado. Hoje eu trabalho para mostrar que se uma criança, um adolescente, o seu com 17 anos, a gente começar a perceber as habilidades dele, nossa, ele passa muito tempo ali, Alex, desenhando, ele passa muito tempo ali no esporte. Vamos trazer isso que é o hiperfoco dele, que ele não procrastina, vamos desenvolver mais isso nele. Eu dei uma ideia pro meu filho hoje. Eu digo que é a mão da fortuna. Porque o meu filho escreve muito bem. Ele escreve muito bem. Aí ele gosta de computador e escreve bem. Eu falei, meu filho, sabe o que você podia fazer? Cria música no computador com as letras que você escreve. Porque você vai juntar o que você tem de melhor do computador, que você manda muito bem, com o que você faz ali. As redações dele são... Não é porque meu filho não, são incríveis. Eu olho as redações dele e falo assim, cara, mas tu escreve muito bem. E eu falei isso hoje, antes de vir pra cá. Eu falei... mas o meu computador, o monitor quebrou. Pô, sério mesmo? Tu tá falando pra mim que não tá usando o computador porque ele quebrou? Não vou ficar nem chateado contigo não, porque tu não tá usando, beleza. Mas eu vejo as notas de redação são muito boas. Eu falei, cara, tenta fazer alguma coisa aí desse caminho, né? Exatamente, porque comunicação social. Tentar entender alguma coisa, né? Porque você vê que ele não é tão procrastinador assim. Não. O problema é que, de repente, existem algumas matérias que aí, de repente, você é chamado, ele não... Porque ele não se conecta tanto com isso. Então, sua percepção enquanto pai e a sensibilidade já está despertando para ele algumas coisas. Mas quando a gente não tem esse cuidado de falar, ele pode ficar sempre assim, eu sou E começar a colocar um isso merda, na cabeça dele, eu sou um bosta. Cara, meu pai, sabe, gasta um dinheirão comigo, acredita em mim, mas olha só, eu não consigo dar a ele o que eu quero. Então, o seu papel foi muito bacana, de estar mostrando para ele, você gosta disso? Então, vamos começar a buscar. Então, você já está dando algumas ideias, não quer dizer que vão ser as ideias que vão prender. Eu, por exemplo, eu tenho um hiperfoco no cérebro. Se você me der um livro de romance, cara, não me desenvolvo ali. Hoje eu melhorei muito com as técnicas neuromoduladoras, mas assim, leio melhor, consigo focar melhor, o meu estudo é melhor, mas assim, aquilo que é do meu interesse, que é um cérebro, eu viajo, eu faço conexões, eu falo o porquê do trauma, como que isso funciona no cérebro, quando a gente começou a amígdala, por que é isso? São coisas assim que eu leio em uma semana, um livrão assim. Às vezes um livrinho fininho, contando a sua história,
eu vou valorizar, mas eu não vou chegar ao final da história. Porque o meu hiperfoco é isso. E graças a Deus, eu fui por esse caminho. Eu capotei algumas vezes, porque minha mãe e meu pai tiveram a faculdade da vida, mas não a universidade. Então, tudo que eu queria, eles tentavam me ajudar, mas eu sempre busquei alguma coisa. E eles, naquela necessidade, vai fazer escola técnica. Aí eu fazia escola técnica. Vai fazer isso, agora acabou a escola técnica, vai fazer engenharia. Eu fui para engenharia. Só que assim, eu não me conectava. Eu até tirava notas boas, mas eu não me conectava com aquilo. Eu precisava de algo a mais. E quando, aos 25 anos, eu chego, paro e falo, acabou, agora a escolha é minha. E eu fui para psicologia. Você E foi dali pra eu não parei. psicologia aos 25? É Exatamente. muito bacana Eu me a gente formei falar com sobre 30. isso. Porque eu tô com uma sobrinha, ela tá tentando medicina já faz 3 anos e não consegue passar. Fica muito nervosa, aquilo que a gente tava falando na hora da prova. Inteligentíssima, mas fica muito nervosa na hora da prova. E eu até comentei com ela, falei assim, Camille, existem outras, né? Porque para esses jovens às vezes só existe medicina, advocacia, engenharia e muitas vezes os pais têm essa visão. Então, existe uma psicologia onde tem um estudo de um neurofeedback, você vai estudar o cérebro. Então, assim, tem tantos caminhos, né, doutor? E acho importante a gente falar sobre isso. Você trouxe algo que está acontecendo na minha vida agora, real. Eu comecei entrando na saúde pela enfermagem. E a enfermagem não concluí, mas a enfermagem me trouxe um caminho para a psicologia hospitalar. Então, quando eu lembro a necessidade de trabalho, de ganhar alguma coisinha a mais, porque o profissional de saúde, praticamente, os estágios, tudo não é remunerado. E aí pintou uma oportunidade na Rede Amil. E eu fiz o processo seletivo no 3º período de faculdade. E eu passei no processo. E eu percebo hoje que a diferença que me deu dos meus outros colegas, às vezes até de uma universidade particular, pública, que tinha um conhecimento maior, eu achava assim, e eu sempre com TDAH achando que eu inferior, me fez, foi exatamente o conhecimento que eu tive da enfermagem. Então, eu vi o paciente na hora do processo seletivo um pouco à frente de todo mundo, porque, sabe, um paciente está vomitando, o que você pode fazer? Não, eu sou psicólogo, eu estou aqui para escutar, eu não posso pegar uma cuia para ele vomitar e tal. Então, eu sempre tive esse olhar muito além e sempre me ajudou. E dessa enfermagem me abriu a possibilidade de eu conseguir entrar para a psicologia. E da psicologia, eu fui para neuropsicologia e depois eu fui para neurociência. Hoje eu falo de cérebro com, sabe, estava lá num congresso do cérebro, falando, podendo explicar neurociência, neuromodulação, e tenho muito orgulho disso. E aí, eu estou vivendo uma experiência agora na minha casa, né? Eu perdi minha mãe tem pouco tempo, e eu sempre vou muito para Macaé, onde eu tenho amigos desde a infância, eu tenho um pai lá muito amoroso, e ele me falou sobre um amigo nosso que o sonho sempre foi fazer medicina. Ele está com 32 ou 33 e ele fez técnico em enfermagem, aí conseguiu passar para um concurso públicozinho em Maricá, que já dá um plantão e dá um dinheirinho, passou para a UF, para enfermagem, só que o sonho dele sempre foi medicina. Só que ao ele estar estudando enfermagem, fazendo a enfermagem, ele também está tendo muito conhecimento de coisa. Ele está cada vez adquirindo mais, está estudando mais, e ele agora conseguiu uma vaga. Ele fez um processo seletivo para uma universidade aqui no Rio, não lembro qual, e ele conseguiu uma bolsa pelo FIES. Lógico que depois ele vai ter que pagar, mas ele conseguiu, mas até um FIES é muito difícil. Muito. E aí ele largou tudo e veio para estar começando medicina. Só que aí ele se esbarrou com a questão assim, como que eu vou, com esse salário que eu tenho,
aos 30 e poucos anos, começar a medicina, e como que eu vou me sustentar, aonde eu vou morar e tal. Então, eu abri a minha casa para ele morar, né? Então, ele está morando lá na minha casa. Então, sobre isso que você está falando para sua sobrinha e para tantas outras pessoas que querem seu sonho, não desista do seu sonho. Mas, às vezes, a gente tem que fazer caminhos um pouco diferentes e a gente vai chegar. Então, de repente, uma biomedicina, sabe? Começa por uma enfermagem e, de repente, você vai chegar ao seu grande sonho. Hoje me perguntam assim, você ainda quer medicina? Não. Eu sou muito realizado onde eu estou. Eu estou muito, porque o meu hiperfoco é cuidar, é salvar vidas, independente. Então, às vezes, a gente se prende e fica num pensamento rígido que só isso vai ser a minha felicidade. Mas eu posso chegar a esse caminho de tantas outras formas. Eu posso dizer assim, com muito orgulho, sabe? Eu sou muito reconhecido profissionalmente, né? Eu agradeço muito isso a Deus e eu sou muito satisfeito. Mas por quê? Porque eu construí uma história, porque se eu ficasse ali parado, meus pais são pobres, eu não vou ter nunca condições de estar numa faculdade de medicina. Mas hoje eu estou em lugares que muitos médicos formados, esclarecidos e que não são felizes. E eu sou muito feliz. Então, às vezes a gente, para conquistar um sonho, a gente dá um passo atrás, vai para um caminho e a gente vai chegar lá. A gente só não pode desistir desse sonho. E acho, gente, o doutor Alex, ele tá dando uma mensagem, então, várias mensagens muito bacanas, mas a gente tem tantas pessoas... Eu falo muito, né, gente? Não, a gente tá aqui pra escutar. A gente tá maravilhado, assim. Eu sou mestre em interromper, tá? Interrompendo já ela. Então eu não tô interrompendo porque eu tô aqui encantada aqui. Atenção, e assim, tantas mensagens importantes, mas vale ressaltar o que o doutor Alex falou, que ele, né, entrou na psicologia com 25 anos. Então, quem acha que já não tem mais idade para mudar de área, para começar uma faculdade, nunca é tarde, né, doutor? Nunca é tarde. A gente está vivendo um momento de transição na nossa empresa. Eu ainda não falei o quarto ponto, não, hein? Estamos um momento de transição na nossa empresa, né? E eu me questionei esses dias, será que não tá... Eu vou fazer 50 anos agora também, 16 de outubro. Será que não tá Podia tarde? fazer uma festa. Né? Pode ter certeza, eu gosto de festas. Tem uma empresa muito boa, com umas lembrancinhas ótimas. Obrigado por ter lembrado da gente. E eu realmente fiquei pensando, será que não tá na hora de eu ficar quieto? Já pensei sobre isso, né? E eu querendo transicionar, querendo me movimentar, será que não tá na hora de ficar quieto? Não, tá na hora de seguir em frente, entendeu? É muito legal escutar isso de você nesse momento agora, porque me deu mais um insight, mais uma luz de energia para seguir em frente. Eu peguei um paciente há um mês e pouquinho atrás, que a família colocou que ele está deprimindo, porque ele está com 70 e trabalhou a vida inteira igual um louco, virou um grande empresário na Baixada, sabe? Várias lojas, várias coisas. Só que a saúde dele foi começando a afetar. Ele não tinha mais tempo para cuidar da saúde, porque tem que administrar isso, tem que administrar pessoal, enfim. Só que ele vendeu tudo. Ele tem dinheiro aplicado para ele viver e com condições de pagar a faculdade da filha e viver bem. Só que ninguém está parado para pensar, todo mundo... Gente, mas ele já trabalhou tanto, ele tem todo o dinheiro. Só que assim, ele ainda é um homem jovem e que não pode parar dessa forma. Minha mãe. Porque se ele parar, ele adoece. E eu falei, vocês vão perder o pai de vocês em 5 anos. Porque em 6 meses que ele parou, ele já adoeceu. Então, assim, vocês estão preocupados se ele não tinha tempo para cuidar da saúde dele. Ok. Então, vamos reduzir o tempo, vamos... a gente não fica pautando o filho. Não tem, meu filho, você segunda, você tem que ir pro karatê, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aula de inglês. Então vamos pautar o seu pai, mas não vamos tirar isso dele. Ele precisa, ele é um homem empreendedor. Então vocês pegaram um homem extremamente expansivo e de repente botaram ele num aquário. Ele vai enlouquecer. Então, saúde mental, gente, porque, assim, saúde mental é comportamento, é a gente entender. Então, eu falei assim, cara, que a gente mande ele montar uma banquinha
na Baixada e que ele vá 2 vezes na semana administrar o rapazinho que está na banquinha Eu dou uma dele. dica pra ele. Fala assim, olha, monta uma loja de sorvete. Se alguém chegar na loja de sorvete triste, Pois é. ele vai vender felicidade. Ele vai ficar no caixa vendendo felicidade. E vai conversar. Vai conversar com as falar. pessoas. Eu concordo contigo, isso aí eu concordo Eu plenamente. acho que isso me preocupa quando a gente fala em etarismo, quando a gente fala sobre... A gente não pode parar a vida de uma pessoa. E trazendo isso para a parte de empreendedorismo, a gente precisa tomar muito cuidado também que as pessoas envelhecem, mas são conscientes, são inteligentes, ainda têm poder de escolha. Eu quero continuar trabalhando. E pode namorar também. Pode namorar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos filhos acham que pela idade invalidam a opinião da pessoa. Eu entendo, né, enquanto filho que nós somos, da gente ter alguns cuidados, né? Por exemplo, esse mundo correndo, eu estava indo no mercado semana passada e eu vi uma idosa, né, estacionando o carrinho dela. No primeiro momento, a gente para e fala assim, meu Deus, o que a senhora com essa idade? Olha o etarismo acontecendo. Mas ela estacionou tão perfeitamente e de uma vez só. Então, assim, a gente, enquanto filho, vem um cuidado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse preconceito também. Então, dependendo, a gente... Olha, pai, mãe, vamos dirigir, assim, por aqui, vai no mercadinho ali da esquina. Não tira isso totalmente dele, porque a gente pode estar desvalidando, mas a gente também tem que estar vendo a saúde mental dele, se ele está esquecido, se ele está muito distraído. Então, a gente bota um motorista com ele, mas deixa ele sair naquele carro e viver a vida dele lá fora, porque a gente começa a ter medo de, assim, papai vai pegar o carro e vai para o centro do Rio, porque ele sempre fez isso. Então vamos, de repente, assim, colocar uma pessoa que vai ser parceiro dele e ele vai continuar fazendo esse movimento. Mas aí a gente vai fazendo o quê? Tira o carro, não deixa mais ele ir, sabe? Você antecipa a morte antecipa da pessoa, a morte por uma da pessoa. preocupação. Então a gente vai ter que ter essa prudência, né? Nem tudo, nem nada, é aquilo que a gente falou, sabe? Mas assim, a gente não paralisar essa pessoa. Se ele de todo... a gente não tem condições de dirigir, não tem mais condições de administrar financeiramente, a gente coloca um cuidador, mas não com essa palavra, mas que esteja ali como o seu ajudante para você estar realizando suas coisas. Então, lá em casa, mamãe morreu de algo que ela me ajudou eu realizar meu sonho. Ela morreu de algo que ela pagou para eu ajudar outras pessoas. E na hora da morte dela, até isso foi um grande investimento dela. Ela pôde me ajudar para que eu pudesse fazer a escolha do melhor para a vida dela. E o melhor para ela foi a minha escolha de cuidados paliativos, que é outra coisa que a gente é muito egoísta. A gente prefere ver os nossos pais, os nossos avós, 6, 7 meses dentro de máquinas de um hospital sem interagir com a gente. Conversou sobre isso também. E eu, sabe... naquele momento que os meus colegas... porque é um choque. Eu posso morrer do cérebro. Nossa, ele cuida tanto do cérebro e a mãe dele morreu disso. Eu também posso ser cardiologista e morrer do coração. Enfim. Mas isso, para mim, naquele momento eu fui filho. Naquele momento eu deixei e fiquei... né? A gente operou a noite inteira. Eu fiquei ali e os meus amigos me abraçando, falando, força, você tem fé... e tal, e eu, sabe, naquele momento eu falei, obrigado, ela vai pro CTI, amanhã eu tô aqui, e eu não conseguia conectar que eles estavam falando assim, ela tá entrando em morte cerebral, né, e eu fui para casa e no dia seguinte eu entrei em CTI, gente, tem que ligar pro cardiologista dela, tem que fazer isso, porque ela... E aí o meu professor chegou, quase sacudiu e falou assim, Alex, olha as imagens da sua mãe. O lado esquerdo dela todo. É como se fosse uma plantinha seca, sabe? E ele falou, agora é a hora de tudo que você sempre falou sobre cuidados paliativos. Porque, às vezes, no hospital, o meu papel é esse. É não obrigar, mas trazer aquela família a uma consciência real. E, naquele momento, eu olhei para o meu irmão, que é leigo, e falei, acabou.
mas eu também, ele como filho, ele tinha o direito de, né? Decidir. E ele chegou e falou assim, você decide porque você sabe o melhor para ela. E aí eu cheguei e falei, mesmo sem ela estar ali interagindo, eu falei, mãe, obrigado por tudo. Obrigado pelo amor, obrigado pela dedicação que você deu. Deus está sendo tão bom que tudo que você investiu em mim, eu estou podendo agora fazer uma escolha. Eu estou bem, eu estou formado, eu estou cuidando de pessoas, eu quero que você descanse. Porque ali já não era mais a minha mãe. Entendeu? Se falasse, ela só vai ficar sem os movimentos da perna, mas ela ia estar falando, ela ia estar fazendo as escolhas dela. E naquele momento ali, eu fiz uma escolha que pôde ajudar outras pessoas, né? E foi tudo muito tranquilo. Mas a minha mãe teve essa vida saudável porque eu sempre dei uma vida muito saudável para minha mãe. Quando eu vi que ela cansou de trabalhar, mas eu não parei o cérebro dela. Então eu chegava em casa às vezes e falava, mãe, queria tanto comer o seu arrozinho. Alex, pelo amor de Deus, Dani já deixou o arroz pronto, mas não é o seu. E não era um mimo. Era eu fazer ela ter a conexão de ter que levantar, de ter que ir na cozinha, de eu estar de olho se ela ia desligar. Ser observada. Mas ser observada e, de uma certa forma, eu estou dando a ela aquela coisa assim, eu sou responsável por ele. Às vezes eu chegar e falar assim, mãe, a vida está tão difícil para mim. Eu estou com medo de fazer isso. Dar uma responsabilidade dela se sentir assim. Porque, por um tempo, eu percebi que é difícil a gente enxergar isso enquanto filho, que os nossos pais estão se tornando nossos filhos, sabe? E quando ela chegou aos 70, minha mãe morreu com 79 anos, faltando 20 dias para os 80 anos dela. E eu cheguei e me deparei um dia, mesmo trabalhando com comportamento humano, porque eu ficava assim, mãe, levanta desse sofá, vamos lá embaixo comigo, vamos lá no shopping. Alex, eu quero ficar em casa. Eu tô cansada. E às vezes ela falava assim, Alex, eu trabalhei a vida inteira, eu tive que correr a vida inteira. A vida me levou por muito tempo. Me dá um tempo. E um certo dia eu parei e olhei e falei assim, gente, a mãe que está aqui não é mais aquela mãe de quando eu tinha 20 anos. É difícil da gente. É difícil da gente enxergar isso. Enxergar isso. E aí é a hora que a gente tem que ser pais deles, mas sem tirar deles a essência deles. Então, é você dar responsabilidade. Você não vai chegar em casa e falar, nossa, eu fui roubado, minha secretária roubou tudo no meu consultório, sabe? O fulano tá com dor de cabeça. Não vai dar essa preocupação. Mas você ter essa conexão, sabe? De dar uma responsabilidade para ele, dele se sentir vivo. Meu filho está pedindo para eu ir com ele no médico, né? Então, assim, ele precisa de mim, às né? vezes não vai representar nada, mas para eles representa muito. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Mas a gente não pode parar eles e botar eles dentro de um aquário. Na verdade, doutor, todos nós vamos passar por esses momentos na vida, não tem o que fazer, né? Então, perder um ente querido ou ter uma doença, ser demitido de uma empresa que a gente acha que a empresa somos nós e que, né, é a nossa vida. Vão ter vários momentos de frustrações. O que a gente precisa conseguir é saber lidar, né, como que a gente vai voltar. Porque a gente vai passar pela tristeza. Eu acho que você está falando algo muito perfeito. A gente tem... Agora eu vou falar um pouquinho de trauma. E vocês vão entender com a conexão do que é isso. A gente tem 2 tipos de trauma que não são falados. Quando a gente pensa em trauma, a gente pensa de um sequestro, de um assalto, de um acidente de carro. Mas a gente tem um trauma que a gente traz, às vezes, desde pequenininho. Que é o trauma da ausência, de pais que, de repente, precisam, e a gente falou um pouquinho sobre isso quando eu falei do TDAH, que é aquela pessoa que precisou ressignificar a vida dela desde criança para lidar com aquele trauma, por isso que muitas vezes, quando ele lida com um problema, ele lida com uma situação, ele desconecta, o cérebro desconecta, né?
e faz com que, às vezes, a gente se torne adultos dependentes do outro para nos validar, porque a gente está sempre querendo do outro. Por que que a gente, às vezes, não... A gente escuta as pessoas, ai, eu sem fulano, eu não sou feliz. Eu não sou feliz porque tem essa ausência ali. E existe o trauma do controle, que é um outro tipo de trauma também que a gente aprende desde criança. Você não pode chorar. Criança, menino não chora. Chorar e se emocionar é caracterizado muitas vezes como fracasso. Falar sobre uma limitação da gente é a gente estar fracassando. Falar de um problema num relacionamento eu estou afastando ele de mim. Porque o tempo todo essa pessoa viveu o trauma do controle, de que ela precisa ter sempre e estar no máximo em tudo. Então, muitas vezes, a gente não se permite lidar com certas coisas e o não como algo negativo. Eu sempre fui uma pessoa positiva. Eu já passei por algumas situações, como vocês, acredito que também, mas eu sempre encarei o que o dono do universo está querendo de mim com isso. E a gente tem o costume da gente piorar, e aí eu falo que são as psicossomáticas da vida, os nossos sintomas, porque a gente vitimiza. Não que a gente não possa, mas assim, o que eu tenho que aprender com essa dor? O que eu tenho que aprender com essa perda de um ente querido? O que eu tenho que aprender com essa perda desse emprego? Porque faz parte de um processo da vida. São ciclos que se fecham para iniciar outros. São décadas que se iniciam. Quando eu cheguei aos 40, eu falei, meu Deus. E eu achava assim um peso e uma coisa. Hoje eu cheguei aos 50 e eu estou me sentindo no melhor momento da minha vida. Mais leve do que quando você Muito mais leve do que quando eu estava com os 40. Sabe? Então a gente vem numa sociedade de cobrança e que a gente não pode certas coisas, que a gente não pode chorar, que a gente não pode viver a fraqueza. A depressão e a ansiedade é isso. Porque a gente reprime as nossas emoções porque eu preciso o tempo todo estar forte. Eu tenho que estar forte para o meu filho, eu tenho que estar forte para o meu chefe, eu não posso demonstrar para o meu chefe. Eu achei muito bacana de eu ter escutado hoje aqui de vocês que muitos colaboradores de vocês vão até vocês. Porque às vezes a gente vê essa palavra chefe, eu não gosto quando os meus colaboradores me chamam de chefe. Eu falo, vocês estão me dando um peso muito forte. Patrão. Sim. Patrão. Sabe, parece que quando o patrão chega, a gente tem que mudar tudo, a gente tem que estar ali no sistema militar. Não. Eu sempre falei que eu quero a produtividade. Não importa como você está me dando aquilo que você foi contratado para fazer. Faça no seu tempo. Mas me entrega. Mas me entrega. Isso faz parte também de encontro liderança. Mas eu quero que o meu colaborador me veja também como uma pessoa que eu posso dividir. Porque se eu entendo por que ele está chegando atrasado naquele dia, ou por que a produtividade dele caiu, porque se eu chegar e falar para o meu colaborador que eu estou com câncer, ele vai me demitir, ele vai me tirar. Mas nem sempre. Eu posso criar, né? Quando a sua colaboradora chega lá e fala, eu estou com um problema com meu filho, ele está tirando notas baixas, o comportamento dele está desregulado, e eu não sei. Poxa, meu amor, olha só, tem um SPA. Não sei, mas eu escutei lá no podcast de um doido que estava lá, mas ele falou, vamos tentar junto aqui. Você Mas tem a sabe certeza que eu acho? que você vai levar A gente tá o seu colaborador a ser um colaborador muito melhor. Não esqueci não, tô esperando a quarta dica, hein? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que vem muito também de como o empreendedor, enfim, né, o proprietário, o chefe, líder, ele se posiciona, ele mostra também, nós não ligamos de mostrar as nossas vulnerabilidades. Então, eu tô passando por uma situação na minha vida que praticamente a empresa toda acompanha, porque eu acho que a gente precisa mostrar que nós somos seres humanos. E é pra por eles. isso que vocês estão crescendo e estão com a quantidade de colaboradores que vocês estão. Porque não importa se são 1.000 colaboradores, 200, 4, 5.
eu mostrar a minha vulnerabilidade faz com que ele perceba que, nossa, e ele está aqui, ele está trabalhando. As meninas que trabalham comigo, você teve oportunidade, elas falaram assim, meu Deus, você não parou nenhum dia. Eu não parei porque eu queria ter fuga pela ausência da minha mãe. Não, não foi isso não. Porque o meu trabalho era a minha fonte de energia para eu me continuar de pé. Porque para minha mãe, ela lutou como empregada doméstica, como faxineira, para pagar aquela faculdade para mim. Então ela me ver ali era um exemplo de eu não estar triste, de eu estar exercendo aquilo que eu quero. Agora, para as minhas colaboradoras, elas falaram assim, que resiliência você tem. Porque eu resignifico sempre tudo, até aquilo que é ruim para mim, sabe? Ano passado eu passei por um sequestro relâmpago, e relâmpago, que não foi tão relâmpago, que qualquer tempo que você passa por uma situação dessa não é relâmpago. Mas assim, eu tentei não parar, porque é isso que a vida vai fazendo. Se você se entrega a um problema, você não volta mais. Esse é o grande problema que a gente tem, sabe? Mas hoje em dia pedem muito isso pra gente não falar dos nossos problemas, né? Por exemplo, no meu caso, sobre fertilidade. Então, o que mais me falam, até pessoas da minha família, não fica falando, não fala pros outros. E, na verdade, quando a gente quer falar pros outros, porque eu acho que quando a gente compartilha, vem histórias bacanas, vem pessoas que trazem novos métodos. Então, assim, você começa a ver que tem outros caminhos possíveis, tem uma ovodoação, tem uma adoção. Então, assim, qual é o meu propósito? O meu propósito pode não ser pela minha barriga, mas então ir para uma ovodoação, ir por uma adoção. E isso faz você entendendo aonde eu estou. Isso também é da minha vontade? Eu realmente quero? É meu, não é? É o momento? Como que tá a minha cabeça para lidar com isso? Eu tô preparada para ser mãe realmente? Será? Será que esse tempo não é porque, na verdade, a minha mente tá ligada ao meu corpo? Então, eu já passo pro meu corpo que não é o momento, porque eu tô, na verdade, no profissional e meu corpo tá entendendo isso, mas, na verdade, a minha idade, né, eu já tô chegando nos 35, então tem que ser agora, mas, na verdade, eu nem talvez queira agora. Porque nem é o melhor momento. Realmente, o meu corpo entende isso. Hoje as coisas mudaram muito, mas antigamente, a gente falando de adoção e de infertilização, para pensar quantas pessoas falavam pra gente assim, pessoas que adotaram, um exemplo, tá? Antes de mais nada, só pra te cortar, ela tá falando sobre, perdão, ela tá falando sobre isso tudo, e aí na mesa a gente tem justamente esse caso, porque ela tá atrás da fertilização e eu sou adotada. Entendeu? Então, e na família dela. O meu irmão também tem um também irmão adotado. também então, tipo adotado. assim, o que querem de mim? Exatamente. Você teve. Você estava lá na minha festa, lógico que trabalhando, não sei se no momento que eu fui falar o motivo daquela festa você conseguiu escutar, porque estava lá, porque foi um sucesso realmente. Foi. É algo assim que. Nossa! Eu tô escutando até hoje. A gente fez as medalhas personalizadas da Romanel na festa do Dr. Alex. Foi, assim, algo que eu tô escutando e foi a maior prova de sensibilidade e de afeto para os meus convidados, né? E foi muito engraçado que um amigo meu, o Beto Ribeiro, eu tinha convidado ele para ele falar. Só que depois ele fez uma carta aberta na página dele, colocando que depois do príncipe veio a rainha e o rei não tinha o porquê mais ninguém falar, né? E aí eu só fui parar para ver isso no dia seguinte, quando eu vi a postagem, e eu parei e fiz as conexões com tanta coisa, né? Assim, esse pai que eu falei lá atrás, lá de Macaé, ele não é o meu pai biológico. Mas foi o homem que eu conheci ele aos 12 anos de idade. Caráter, desempenho, espiritualidade, pessoa humana. Foi dele que eu aprendi tudo. E eu não sou filho dele. E foi ele que falou na minha festa, né? Então ele me adotou como um filho. E aos 5 anos de idade, o que era o príncipe
e que estava ali, que abriu falando, que eu não esperava que ele fosse falar, está valendo a pena investir no curso dele de oratória, e ele falou, repetiu lá, eu te amo, enfim, mas ele soltou aquilo ali, é o meu filho do coração. Onde muitas pessoas até hoje acham que o Antônio é o meu filho biológico, porque ele tem muitas coisas da minha personalidade, até traços meus ele tem, né? E o Antônio foi adotado também, né? Eu escolhi por ele e ele me escolheu também, né? E ele tem pai biológico ainda, tá? Mas ele me escolheu. Então, eu parei ali no dia seguinte e falei assim, nossa, que geração, sabe? O meu pai, De retorno, eu né? agradecendo o homem que ele foi para mim. Depois ele vem, aí depois vem o meu filho agradecer o pai que eu sou para ele como exemplo. E depois fecha o meu pai falando do quanto ele foi e me admira. Então, assim, você percebe uma linha que vai muito além do biológico, e é uma rede muito maior. E aí a gente vê um filho adotado com um irmão que eu tenho adotado, e eu tô aqui querendo ter o meu filho biológico, né? Então, o sentido e propósito da vida, que era uma coisa que eu trouxe também pra gente falar. O que eu quero pra minha vida? O que eu tô dando de sentido? E qual é o propósito que eu quero? Por isso que tem muitas pessoas infelizes, porque elas às vezes escolhem uma profissão pelo dinheiro e elas não são felizes, sabe? E qual é o propósito que eu quero para minha vida? Pode estar ligado à minha profissão, mas pode ser algo paralelo que eu vou fazer com a minha profissão. A minha profissão me dá o dinheiro aqui, mas o meu propósito é em outra coisa que eu estou fazendo aqui. Estar atentos aos sinais, né? Estar atento aos sinais. E aí, voltando na fertilização, antigamente, a gente, não, é infértil, tal, não sei o quê, já tentei. E hoje a gente tem várias coisas. E aí adotava uma criança. Depois de 2 anos que estava com aquela criança, aquela mãe engravidava. Minha mãe. A minha mãe adotou Porque meu irmão. sai o peso que eu quero, Foi eu 5 preciso, eu meses. preciso, eu preciso. Depois de 5 meses. Né? A gente vê pessoas que lutaram, e aí adota e logo depois consegue. Porque a gente vive numa pressão social e a gente não conhece. E aí eu te pergunto, o que você quer? Você quer ter um filho. Não importa como. Não importa como. Pra mim, E não às importa vezes como. você está deixando. Deixa o seu coração falar, deixa o sentido vir, traz a razão para o equilíbrio, como isso vai ser, mas a gente tem diversas formas de ser pai e de Mas ser você mãe. sabia que esse processo na minha vida, por mais doloroso, porque eu tive uma gravidez ectópica, minha outra trompa entupida, depois eu fui pra FIV, cheguei na FIV, a minha ovulação não é de acordo com a minha idade, olha quantas frustrações. E aí você paga um processo que é caríssimo, e mais uma pressão, e aí não deu certo, consegui tirar o óvulo, tudo pra dar certo, na hora da transferência não dá certo, em algo que tava pra tudo dar certo. E esse processo todo, você sabia que é difícil falar isso, por mais que eu fique triste ao mesmo tempo, parece que eu vou me conectando comigo e me conhecendo e falando assim, isso é necessário na minha vida? Eu até me culpo de pensar isso, porque eu falo assim, pra mim tá sendo bom passar por isso? É estranho isso, E né? quando você faz essa autoanálise, é um melhor momento da sua vida. O Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, ele tem uma fala que eu acho muito necessária. E aí eu pego isso, ele pega falando lá dentro da espiritualidade, do sentido, e eu pego isso para nossa vida no cotidiano aqui fora, né? Quando que eu tô melhor na minha fé? Às vezes a gente acha, não importa a religião, que a gente está no melhor momento da fé porque eu estou indo todos os dias à igreja, ou no santuário, ou no templo, não importa o quê. E às vezes esse todo dia pode ser o momento que você está se achando no melhor momento da sua fé, e pode ser o momento que você está mais caído na fé. E o seu melhor momento,
que você está crescendo na fé é quando você para e reconhece que você não está dando o seu tempo para Deus ou construindo a sua fé. Então, quando você para e reclama, meu Deus, eu estou ausente de Deus, eu estou ausente da minha fé, é o melhor momento, porque quando você parou para ver isso, você está refletindo sobre. E às vezes você está achando que está tudo perfeito aqui, você pode estar caindo e você não está percebendo. Então, na nossa vida, tirando isso, tirando questão de fé, às vezes a gente acha que está assim, eu estou no meu melhor momento da vida, eu estou trabalhando, eu estou reconhecido, mas de repente a gente está num vazio existencial, porque você está tão no automático do dia a dia da sua vida, acorda, levanta, trabalha, volta, cuida do filho, volta, deita, dorme, acorda, que você está se perdendo dentro da sua conexão enquanto pessoa. Então, esse momento que você está vivendo, será que não é um momento de você estar vivendo essa experiência de se conectar com você? Totalmente. O que eu quero verdadeiramente para minha vida? Totalmente. É Entendeu? exatamente esse momento. E a gente sempre acaba nesse assunto, gente que é é- de a gente espiritualidade, é- porque a gente sempre acaba caindo nisso, porque a gente acha que tudo tá interligado, né? Acho não, eu tenho certeza. E o nosso quarto pilar é exatamente isso. É a nossa conexão com a gente mesmo. Né? O que eu estou fazendo para mim? Qual tempo eu estou tirando? E aí, o quarto pilar para a ansiedade é o relaxamento. É quando, não importa, para um vai ser surfar, voar, para o outro vai ser deitar na rede e respirar, para o outro vai ser um momento do meu skincare, enfim. É a hora que a gente para pensar o que eu estou fazendo por mim. Porque quando a gente tem esses 4 pilares perfeitos, alimentação, exercício físico, terapia para a gente se encontrar e o último pilar, se conectar com você após a terapia e entender qual é o seu sentido e propósito, o céu é o limite para você. Ai, nossa, Pô, a gente ficaria aqui de horas. batendo Eu tô papo. olhando aqui o horário também pensando, ai acho. meu Deus. E, na verdade, a Ayurveda também fala um pouco sobre isso, né? Fala, Exatamente, fala. que é a alimentação, exercício físico, o sono e o silêncio. É. Né? A gente saber ficar em silêncio, porque quando a gente fica em silêncio, a gente se escuta. Né? Isso é muito importante, a gente ter esse momento que a gente se escuta. Doutor Alex, a gente realmente tá. Eu acho que a gente poderia fazer uma sessão 2 com ele aqui. A gente trouxe porque perguntas de algumas pessoas eu não consegui, que nem cara, vai dar tempo. eu nem consegui fazer as perguntas porque eu queria. Eu até virei de A hora cabeça que pra vocês baixo, quiserem, a entendeu? gente faz. A gente lança Esse tá bom. e depois a gente volta com assuntos mais específicos. Por Tá exemplo, ótimo. falar como o sistema neurológico da gente, como funciona, como que isso, o sistema de luta e fuga, o trauma, para que a pessoa, até o leigo mesmo, entenda sobre Perfeito, isso. perfeito. Né? Trazer outras dicas. De repente, depois desse episódio, as perguntas podem aparecer. sair e aí a Não, gente faz um só de perguntas e a respostas. gente recebeu perguntas, Perguntas. mas o nosso papo foi tão fluido que eu pensava assim, cara, onde é que eu vou conseguir entrar? Eu acho que eu não vou conseguir entrar agora. E eu falei, quer saber? Foi justamente falou, vamos deixar acontecer as coisas naturalmente, porque daqui vão surgir outros momentos. Eu tenho certeza absoluta disso. Tô encantado, não Eu te nem conhecia. falei de TDAH, eu Não, nem falei dos não, tratamentos neuromoduladores. neuromoduladores. Neurofeedback, né? aqui, ó. Mas é assim, quando as coisas do fluem. Dr. Alex, neurofeedback, superando o TDAH, né? Neurofeedback, terapia cognitiva comportamental na melhoria dos sintomas do déficit de atenção e hiperatividade, pessoal. A gente volta para falar sobre esses assuntos, para falar também exatamente dessas questões que envolvem a mente do empreendedor, se junto, separado, como é que a saúde mental do empreendedor funciona. A gente acabou não tocando nesses assuntos. Então, ou seja, doutor Alex, você está convidadíssimo para uma próxima oportunidade. Eu só posso dizer para vocês que não é muito a minha área, que a gente tem na parte da psicologia, a gente tem a organizacional. Sim. É quando a gente vai para detectar a doença daquela empresa. Eu estou conhecendo vocês aos poucos, mas eu posso dizer que a mentalidade de vocês, a forma como, até de conversar aqui, já caracteriza que vocês estão num caminho cada vez maior do cuidado com o empreendimento
e os colaboradores de vocês. Então, Obrigado, assim, doutor. Obrigada. seguem esse caminho que vocês vão longe. Obrigada. A gente trouxe alguns presentes. Então, Opa. o primeiro desse parceiro, que é a Zé Zoeira, camisetas personalizadas, com frases engraçadas, motivacionais, vê se você gosta, se é a sua cara. É um presente bem assim pra você dar pra pessoa e a pessoa falar, é a minha cara. Gente, ó, aqui já tem aqui uma coisa bem interessante, que é Inspira, Inspire, respira, pira. não pira. muito do que a gente falou aqui. Incrível, né? Incrível, incrível. E não tava na Não pauta. tava na assim, pauta, não diretamente. tava. Não Amei, tava. minha gente, amei. Eu amo essas coisas e já vou usar. Identificamos então a sua personalidade na camiseta. Sim. E aqui você já conhece, né? Mas a gente não ia deixar você sem... Olha, eu vou dizer uma coisa que na vida da gente a gente não... a gente deseja algumas coisas e tome cuidado com o que a gente deseja, porque pode acontecer. A Rumanel sempre foi, para mim, uma das lojas assim que sempre me encantou, porque as pessoas podem ter acesso a ter algo diferente com ela. Então, eu sempre gostei. E só pra gente finalizar, que eu vi que vocês se emocionaram quando eu falei da minha mãe, Sim. no Dia dos Namorados eu sempre dei um presente da Rumanel pra minha mãe. Jura? Ah, que lindo! E eu doei tudo da minha mãe, mas eu fiquei com um anel da Rumanel, que se eu não me engano, eu não lembro se foi Giovanna Antonelli, alguém que fez esse comercial, e eu dei pra ela no Dia dos Namorados e tá guardado. E agora que caiu a ficha, que assim, a Rumanel chegou à minha festa através de vocês, e a minha festa foi uma festa para mostrar que assim, o quanto eu tô feliz e falar em memória da minha mãe. E a Rumanel esteve presente ali também, como a Isabelita do Patins, Sim. que era quem minha mãe admirava muito. Então, a Rumanel, para mim, eu acho que cada vez mais está tendo sentido. Conexões. Sabe? Porque tem as conexões das emoções. Que E é o Muito trabalho obrigado. que vocês têm feito Obrigada nas por festas. compartilhar com a gente Obrigado. essa história. Parabéns. Obrigado. E eu quero mandar um beijo pra Tânia, querida Tânia, né? Ah, que fez do a Zeca nossa Pagodinho. conexão. Tânia, um super beijo pra você. A gente quer você sentada aqui também contando a sua história. Tá? E não esquece, segue a gente lá no YouTube, curte, mandem as perguntas, a gente vai trazer o Dr. Alex de novo pra cá, ok? A gente vai ter outros bate-papos com ele. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, doutor. Obrigado mesmo, gente.